Pessoal, estamos juntos aí de novo. A gente está falando sobre o nosso sistema elétrico de potência, beleza? E a gente vai começar a definir, a falar sobre formas de geração, transmissão e distribuição, correto? Então a gente vai estar começando a abrir o leque desse assunto, então vão ter muitas aulas para frente ainda que a gente vai falar sobre esse assunto. Para a gente entender sistema elétrico de potência, se alguém te perguntar o que é um sistema elétrico de potência, é esse resumo aqui, pessoal. Observa bem, ele é o que? Um conjunto, não é isso? Complexo, organizado, é isso que você tem que entender, de estruturas e equipamentos relacionados entre si, certo? São situações, sistemas, equipamentos elétricos, mecânicos, eletromecânicos, eletroeletrônicos, certo? Com função de quê? Transformar diversas formas de energia, é isso que eu tenho que focar, em energia elétrica, ou seja, a gente vai pegar várias formas de energia, transformar em energia elétrica, fazer a sua transmissão, beleza? Distribuição e medição, por meio do quê? Uma operação controlada e eficiente. Ou seja, aqui está o resumo do que é um sistema elétrico de potência. Então, se alguém te perguntar o que é um CEP, o que é CEP, está aqui, ó. É esse resumo aqui. Valeu, pessoal? Vamos lá. Então, quais são os objetivos de um sistema de energia elétrica? Olha só, pessoal. Gerar energia elétrica em quantidade suficiente, é óbvio, né? A sua carga necessita de um valor, de uma substancial relativo para ele funcionar todos os seus equipamentos nos locais apropriados, é óbvio. Por isso que se você pede para a sua concessionária, ela vai lá na sua porta entregar a demanda que você pediu, tá? Transmitir a energia em grandes quantidades ao centro de carga, esse é o objetivo principal da transmissão, tá? Distribuir aos consumidores individuais com a qualidade apropriada, tensão, frequência, forma de onda, etc. Várias situações que a gente vai falar aí ao longo do caminho, né? Aqui já entra a distribuição. Fornecer a demanda necessária, principalmente, né? Não adianta o cara ter uma empresa de primeiro mundo, organizadinha, beleza? E ele não tem a demanda que ele precisa. Então a concessionária tem um contrato com o seu cliente para entregar o quê? Essa demanda necessária para o quê? Suprir a carga que precisa de quê? De potência ativa e reativa variável com o tempo, principalmente. E com o menor custo ecológico e econômico possível. Então é isso que a nossa concessionária tem que estar focada para os nossos consumidores. A gente vai estar falando sobre geração, tá? A geração de energia em tensão alternada é produzida, o qual é expressa por uma onda senoidal, correto? A gente já falou sobre isso. Com frequência fixa, a nossa frequência é 60 Hz, correto? E essa frequência de 60 Hz é a velocidade lá do gerador, lá na fonte geradora, lá na hidrelétrica, lá na termoelétrica, correto? É aquela velocidade que o gerador está que define a nossa corrente, a nossa frequência, beleza? Amplitude que varia conforme a modalidade do atendimento em baixa, média ou alta tensão, ou seja, a amplitude da nossa tensão varia de acordo com o quê? A modalidade do atendimento, certo? Já a nossa frequência ela é fixa, eu já falei. Essa onda senoidal, ela propaga-se pelo sistema elétrico, mantendo a frequência constante e modificando a amplitude medida, que trafega por transformadores, certo? Ou seja, é isso que a gente tem que estar atento. Observa bem, isso aqui é um resumo da nossa matriz energética, correto? A gente tem um total de 7.150 empreendimentos em operação no país, na atualidade,
correto? Essa aqui é a matriz energética de 2018, a gente falta levantar de 2019, totalizando 160.191.305 kW de potência instalada. Beleza, pessoal? Está previsto para os próximos anos uma adição de 19 milhões dos 726.874 kW na capacidade de geração do país. Proveniente de quê? De mais 197 empreendimentos atualmente em construção. Olha só, em mais 388 empreendimentos já tem o seu projeto aprovado e não iniciaram suas obras ainda, ou seja, tem muita coisa para a gente fazer, pessoal. A gente tem dois tipos principais de fonte de energia elétrica no país. A gente tem a nossa usina hidráulica, correto? E a gente tem as nossas usinas termoelétricas, que são as nossas térmicas. Ou seja, essas duas aqui é que dá a maior fatia da nossa matriz energética, correto? A usina hidráulica ela tem um alto custo inicial, ou seja, você para montar uma usina hidrelétrica o custo é muito alto, diferente da nossa térmica. O custo inicial ele é baixinho, é simples você montar uma usina termoelétrica, tá? Baixo custo de operação e manutenção para a hidráulica. Ela custa para você instalar, mas depois para manter ela é mais barata. Ao contrário da nossa térmica. Ela é mais fácil para ser instalada, só que o custo de manutenção dela é muito mais caro, né? E a produção de energia é condicionada ao quê? À hidrologia, certo? Enquanto o outro lá é condicionado a um fóssil que é o quê? Não é... Tem situações que não é gerada, não tem sobrando pela nossa natureza, ela é finita, correto? Então vamos lá. Só para vocês terem ideia, né, em relação ao consumo de eletricidade no mundo, o Brasil ele está aqui nessa posição com 448 terawatt-hora, né? A gente tem os Estados Unidos lá com 4.239 terawatt, né? Isso aí só para vocês terem ideia em relação a isso. Então, continuando essa matriz energética de 2018 que eu falei para vocês, né, sobre essas situações aqui que a gente tem de potência instalada e do que está por vir, não é isso que eu já falei com vocês. Aqui tem a fatia do mercado, né, a gente tem a CGH, Central de Geradora Hidrelétrica, tem uma fatia bem pequena lá do nosso bolo, assim dizendo, né? Aqui a gente tem o bolo e aqui a gente tem a pequena fatia da nossa CGH, que é a Central de Geração Hidrelétrica. Ela é de até 1 mega, pessoal, correto? 1 megawatt. A gente já tem a CGU, que é a Central de Geradora Elétrica, tá? Ela praticamente nem entra aqui no nosso bolo, porque no Brasil a gente só tem uma, lá em Fortaleza. Depois eu vou disponibilizar um vídeo para vocês. É uma geração pelas ondas do mar, certo? A gente tem a Central de Geradora Eólica, está crescendo bastante, para vocês verem que a fatia do bolo dela já é maior, ó, né? Então ela está crescendo bastante, essa geração eólica. A PCH, que é a Pequena Central Hidrelétrica, ela está entre 1 e 30 mega, correto? Então ela já pega aqui, ó, já pega uma certa fatia da produção de geração. A gente tem a UFH, que é a Central Solar Fotovoltaica, também está em muito crescimento no país nosso, né? Ela já pega aqui uma fatia do mercado, porém uma fatia bem menor. Aqui nós temos a usina hidrelétrica, que é a nossa fatia maior do bolo, correto? Que é o que mais entrega energia elétrica para o nosso país. E cada usina hidrelétrica é acima de 30 mega, tá, pessoal? A gente tem aqui as usinas termoelétricas, tá? Que pega a segunda maior fatia
do nosso mercado, correto? E a gente tem aqui a termonuclear, tá? Que pega uma fatia pouca também do nosso mercado, tá? A gente tem aqui, ó, a termonuclear, então ela pega uma fatia bem menor do nosso mercado, tá bom, pessoal? Então, continuando, ó, só para vocês verem, né, essa aqui é um resumo da nossa matriz energética. Então, aqui tem o que está em operação, isso aqui são empreendimentos em operação, correto? Que dá aqui os 160.191.305, tá? Quilowatt, 160.191.305 quilowatts, tá? Aqui nós temos empreendimentos em construção, tá? Já é uma potência outorgada, já tem aqui 9.475.895 kW. E aqui são os empreendimentos de construção não iniciada, ou seja, tem o projeto aprovado, tá? Que dá aqui, ó, 10.250.979 kW. Tá? E lá é o desenho, a fatia do bolo, representando aí para cada quadro desse aqui, beleza? Então a gente vai falar sobre a usina hidrelétrica, ou seja, é um desenho tranquilo, todos vocês já sabem como é o funcionamento de uma usina hidrelétrica, né? Você tem o potencial energético, que é a água acumulada no lago, a barragem que é feita para acumular essa água, essa transformação da potência desse energia em potencial para a gente acionar a turbina e por si ter a nossa geração elétrica, tá? É uma situação que parece simples, mas necessita de muito controle. A gente vai estar falando sobre isso. Essa água captada, né, aciona através desse movimento dos tubos metálicos, aciona a turbina, faz girar a turbina e, por sua vez, transforma isso em energia mecânica, tá? Essa energia mecânica faz com que o gerador gire e transforme essa energia mecânica em energia elétrica, tá? Depois de fazer o trabalho, a água sai para a turbina e é devolvida ao leito natural do rio num canal, tá? Aqui está um outro desenho, de uma forma mais completinha agora, né, mostrando a parte do reservatório, a parte da barragem, onde você faz a represa. Aqui nós temos o gerador, correto? A turbina, que essa água em potencial faz com que essa turbina gire e depois a água é devolvida para o leito do rio. Após o gerador, ele entra, essa corrente, essa eletricidade que é gerada vai no transformador para poder aumentar o nível, a amplitude da tensão, para poder chegar na nossa transmissão para trazer aos centros urbanos, correto? Então, observa bem, aqui a gente já começa a especificar alguma situação interessante. A gente já começa a falar sobre tipos de turbinas. Elas se dividem em 4 tipos principais. A gente tem a Pelton, a Francis, Kaplan e Bulbo, certo? Cada um é adaptado para funcionar para um tipo de usina, tá? Com uma determinada faixa de altura de queda, principalmente. Então, conforme a altura da queda, que a gente vai determinar que tipo de turbina é mais apropriado para aquela situação. As vazões volumétricas, ou seja, a quantidade de água, ela pode até ser igual em qualquer uma delas, correto? Mas a potência será proporcional ao produto da queda e da vazão volumétrica, ou seja, são esses dois fatores que determinam a pá que a gente vai utilizar. Então, observa bem, a gente tem turbinas de impulsão, tá? Essa turbina, a gente vai falar primeiro da Pelton, é como se fosse uma concha, né? E a água vem com o esguicho, bate na concha e faz com que ela movimente, tá? Então, é dessa forma que ela funciona.
essas palhetas delas são parecidas, igual eu falei, com conchas, para servir o quê? Como se fosse você servir um cereal numa feira a granel, cereal a granel, entendeu? Então, olha só o que é interessante, a força da água contra essa pá, daí é onde você tem o nome de impulsão, porque a água bate aqui na concha e faz com que ela se movimente, certo? Então, essas turbinas de impulsão funcionam muito bem, mesmo que o volume de água seja pequeno, porque o importante aqui é a queda, pessoal. Ela necessita de uma queda muito alta, tá? Elas são adequadas para operar em quedas de 350 até 1.100 metros, tá? Olha só que interessante. Então, por isso ela é muito comum em países montanhosos, que não é o nosso caso, não é isso? Não é o caso do Brasil. Aqui, ó, a gente tem a hidrelétrica nas cataratas do Niágara, né? Em Hellbourne, lá em Cubatão, a gente tem uma também. O que eu falei, o importante é a queda. Lá em Cubatão é de 720 metros, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Essa aqui é uma turbina tipo Pelton, né? Uma roda enorme de aço, com os recipientes na forma de concha aqui, ó, para poder receber essa energia da água e fazer com que a pá gire, que gire, obviamente, o eixo e acione o gerador. Não é isso, pessoal? Então, vamos lá. A turbina Kaplan, tá? Ela funciona sobre eixo vertical, tá bom? Ela é completamente submersa, ao contrário da nossa Pelton, que ela não fica totalmente submersa, tá? Ela se movimenta adaptando-se à quantidade do fluxo da água que está aqui, ó, nesse sentido, tá? Tem paletas aqui, ó, que fazem com que ela gire esse eixo, tá? Podem ser abertas, fechadas como uma folha de persiana, legal? Olha para você ver o tanto que é interessante. Você pode regular ela nesse eixo ou nesse eixo, correto? É super interessante esse movimento aqui, tá? E aí você pode ajustar o fluxo, o ângulo da água contra a pá da turbina. É um tipo de regulagem que a gente já tem, correto? Se você precisa diminuir a tensão que vai ser gerada, você pode fechar a comporta, tá aqui a porta da comporta aqui, ó, para diminuir o fluxo de água, economizar a água no reservatório, e você pode abrir ou fechar a pá para diminuir o impacto dela com a água, para ela o quê? Girar menos, tá? Você ter, não é girar menos, é você ter uma força menor ali naquele ponto, não é isso? Da transmissão da hidrelétrica para a mecânica, tá bom? Essas turbinas funcionam melhor onde você tem o quê? Um grande volume de água, tá? E aí você já não necessita mais de uma altura muito grande, como você tem a Pelton, tá? Ela já funciona em locais que tem queda entre 40 e 400 metros, ou seja, para você ver que já é de uma forma bem mais tranquila do que a Pelton, certo? Lá em Itaipu, Tucuruí, Furnas e muitas outras, a gente utiliza o quê? Essa turbina aqui, tá? Que é o ideal dela é no mínimo ali até 100 metros de queda, tá bom, pessoal? É isso que a gente tem que ficar antenado. As turbinas Kaplan são adequadas para operar entre 20 e 50 metros. Olha só que legal. A diferença entre ela e a Francis é o que? O rotor. Essa aqui ela parece um propulsor de navio, similar a uma hélice, correto? Com 2 a 6 pás móveis, né? As usinas de Três Marias, Barra Bonita, funcionam com a turbina Kaplan, tá? Aí, ó, esse aqui é o desenho dela, tá? Para você ver, é como se fosse uma turbina de uma bomba d'água, correto? Então, ela é muito interessante. Essas turbinas são imensas, né? Aqui pela foto dá para você ver que são pessoas, ó, tá? Porque a imagem não ficou muito nítida,
Mas aqui dá para você imaginar a grandiosidade disso daqui, correto? As barragens que utilizam esse tipo de turbina são relativamente baixas, não é isso? A mais alta é de Itaipu, que é de 196 metros, tá? Então, olha o tanto que é legal isso daí. As turbinas bulbo, elas já funcionam em quedas abaixo de 20 metros. Olha só que bacana. Foram inventadas inicialmente na década de 60 na França por uma matriz particular e depois ela foi desenvolvida para outras finalidades. O cara estava fazendo uma dessa aqui para a fazenda dele. Ele estava querendo ficar livre de pagar energia. Ele tinha água na roça, ele pegou e inventou isso daqui. Tá? Então esse aqui é o desenho dessa bulbo, correto? Então a água não é igual nas outras turbinas que vem e passam, ela faz esse movimento dentro dela, ou seja, a água entra em contato em qualquer situação que a pá esteja, por isso que ela é para queda pequena, né? Então o atrito da água com a pá é de maior intensidade do que as outras. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Eu estou colocando algumas fotos aqui para vocês. A gente tem a nossa binacional, né? Que é do Brasil e do Paraguai, correto? Localiza lá na Foz do Iguaçu, no Rio Paraná. O início da obra foi em 75, terminou em 2003. A capacidade atual dela é de 14.000 megawatts, né? Ela tem uma altura, como a gente já falou, de 196 metros. Né? O volume de concreto está lá, 5,2 vezes 10 a sexta metros cúbicos de concreto, ou seja, dá para fazer umas casinhas. Né? Esse aqui é a sala de controle. Tá? Esse aqui são os dutos que descem as águas lá do reservatório para cada turbina, certo? Aqui a gente já vai começar a falar sobre transmissão, tá? A gente estava falando sobre geração. A transmissão, ela pode ser de duas formas aqui no Brasil. A gente tem a transmissão em CA e em CC. E aí tem algumas situações aqui que está falando sobre CC. Olha só, temos aqui algumas vantagens dessa transmissão de corrente contínua. Observa bem, as linhas de transmissão são mais simples. É 2 fios, positivo e negativo, correto? Possibilidade de corrente de retorno por terra ou por mar. A gente tem algumas situações onde é um fio, que é só o positivo, o neutro é aterrado na origem e no destino, e esse retorno é feito por terra ou por mar. Aqui no Brasil a gente não tem. Operação assíncrona de sistemas, tá? Ou seja, você não precisa de sincronismo entre os sistemas, como é positivo e negativo, fica um controle mais tranquilo. O comprimento de linhas não limitado por razões de estabilidade, ou seja, você pode ter N quilômetros de extensão de uma linha em corrente contínua, tá? Que você não tem a situação com corrente alternada de você ter que ter estações intermediárias para alinhar essa tensão, para ela não cair muito e você ter muita perda. Tá? A possibilidade de interligar sistemas com frequências diferentes, porque está em corrente contínua. Fácil controle de potência entre áreas ou sistemas. Tá? É muito mais simples você controlar uma potência em corrente contínua do que a corrente alternada. As linhas não necessitam de compensação reativa, porque o quociente de φ é 1, então fica muito mais tranquilo para a gente. Né? Aqui um outro exemplo, a gente tem a de Tucuruí, tá? As centrais elétricas do norte, está lá no Pará, no Rio Tocantins. O início da obra foi em 76, concluíram em 84, tá? A capacidade total de 8.370 megawatts, é a segunda maior do país. Se a Itaipu fosse só nossa, ela seria a segunda, mas como a Itaipu é binacional, é nossa e do Paraguai, então essa aqui é como se fosse a primeira aqui no Brasil. Falou, pessoal? E a altura dela é de
78 metros. Tá? A gente tem aqui de Ilha Solteira, não é isso? Está lá no Rio Paraná, em São Paulo. Começou em 68, terminou em 78, 10 anos a construção dela. Tá? E a altura de 42 metros. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, das maiores hidrelétricas do mundo. A de Três Gargantas, na China, com 18.200 megawatts, porém ela não está funcionando em capacidade total, né? Então a Itaipu do Brasil, ela, apesar de estar em segunda na dimensão, em geração, a Itaipu é a maior do mundo ainda, correto? A Três Gargantas na China e no Rio Grande do Sul ainda não está em 100%. Guri na Venezuela é a terceira, Tucuruí do Brasil é a quarta do mundo, né? Sayang na Rússia é a quinta, Grand Colo dos Estados Unidos é a sexta. Aí, essa aqui é de Três Gargantas, do Rio Grande do Sul, começou em 93, terminou em 2006, uma capacidade de 18.200 megawatts. Né? A gente tem vários vídeos aí, eu vou disponibilizar alguns para vocês, que é tão mais moderna essa barragem aqui, que navios atravessam a um ponto ao outro do rio, né? Pega aqui um sistema de elevador, né? A comporta na parte inferior ou superior, por exemplo, está aberta, o navio adentra, a comporta é fechada, ou seja, fica água lá dentro, o navio fica equilibrado, o elevador sobe o navio, lá em cima a comporta é aberta, a água que está dentro da comporta encontra com a do rio, e o navio segue o seu roteiro, tanto para cima ou para baixo do rio. É super interessante. Eu vou mandar esse vídeo para vocês, tá bom? A comparação aqui a gente tem em relação à capacidade de geração, a gente já falou sobre isso aí, tá? Aqui tem números, né, equiparando Itaipu com Três Gargantas, tá? Não vou ficar falando assim específico cada uma, está aqui no slide, depois vocês dão uma olhadinha, né? Vem falando potência nominal, instalada, não é isso? Produção anual. Olha que interessante, ó. Olha aqui, produção anual, recorde de produção anual. O que eu estava falando para vocês, que a de Três Gargantas não está em 100% ainda. Ela produziu 49,09. Isso aqui em 2005. É um exemplo, tá, pessoal? Enquanto a do Brasil foi 93,4 bilhões por ano, tá? O recorde dela foi em 2000. Até hoje ela não produziu mais que isso, tá? Então aí tem outros fatores, aí depois vocês dão uma olhadinha, tanto que é interessante isso daí, tá? A gente tem a usina termoelétrica, né? Angra 1, usina termoelétrica. Então a gente tem várias no país, tá? Várias, é a segunda fonte de energia elétrica nossa. As PCHs, essas termoelétricas, a gente tem de diversas formas. A gente tem de carvão, a gente tem de mineral, a gente tem de petróleo, tá? Para transformar esse potencial desses substantivos fósseis para energia elétrica. Aqui a gente tem as PCHs, né? As pequenas centrais hidrelétricas, que a gente comentou, que é de entre 1 a 30 mega a produção dela, tá? Aqui a termoelétrica é outro sistema também, utilizando combustíveis fósseis, tá? Então, por que termoelétrica? É através de temperatura. Essa temperatura gera o quê? Com contato com a água, gera um vapor, esse vapor toca a nossa turbina, que por sua vez toca o gerador e nos fornece energia elétrica, certo? O problema das termoelétricas ecologicamente falando, é a mais complicada, não é isso? Questão de poluição do nosso planeta. Termonuclear, Angra 1 e Angra 2, não é isso? São situações onde, estou aqui com algumas fotos, onde você pega
o nosso urânio, e aí você enriquece o urânio e o calor é produzido pela fissão desse urânio, ele é quebrado, é como se fosse uma bomba nuclear, assim dizendo, você rompe o núcleo desse átomo, e isso gera uma pressão muito grande, né? Aqui está um resumo do que é uma usina nuclear, não é isso? Então aqui onde ficam as barras do combustível fóssil, do urânio, então aquece muito essa água aqui. Observa bem que a gente tem 3 estágios. Até a gente tem esse primeiro estágio aqui, ó, onde circula a água do reator principal, que por sua vez essa água aqui que passa nesses filamentos aquece no segundo estágio aqui, que gera o vapor de água. A água estando vaporizada, ela é mais leve, ela tem a tendência de subir, e isso faz com que esse vapor gire essas pás aqui e faça com que o nosso gerador gere energia, entrega para a transmissão e aí continua, correto? Aí a gente tem o terceiro estágio, que é o de refrigeração, correto? Para poder refrigerar isso daqui, para ele poder condensar, tá? Para poder fazer o que, pessoal? Principalmente esse cara condensar e ele voltar aqui para ser aquecido novamente pelo reator principal para poder gerar o vapor novamente. Lá em Fukushima, no Japão, daquele acidente que teve, o que aconteceu? Houve uma fissura, principalmente aqui, ó, dessa parte aqui, pegou que essa água do reator principal, ela é com um elemento radioativo. Então essa água entrou em contato, rompeu, houve rachaduras, fissuras, e essa água aqui foi parar onde? Lá no mar. Vocês podem observar que geralmente as usinas termonucleares, elas ficam perto de rio, perto de mar, justamente porque ela precisa desse último estágio que é a refrigeração. Tá? E aí o que aconteceu? Essa água radioativa caiu no mar, tanto que até na costa dos Estados Unidos chegou radiação daqui, ó. Tanto que a coisa é séria. Tá, pessoal? Aqui está um resumo do que é a energia nuclear, uma usina nuclear, um reator principal, a caldeira, a turbina, o gerador, a transmissão e o consumo que está lá na ponta. Tá? A gente tem carvão mineral, uma das maiores reservas que a gente tem no Brasil, está aqui, ó, nessa área, tá? Então está aqui, uma das maiores reservas, está em Santa Catarina. Tem uns outros vídeos bacanas que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Gás natural, a nossa principal fonte é lá da Bolívia, tá? Que traz aqui para a Grande São Paulo e aí a gente distribui para o Brasil. E aí a gente tem a transmissão, nossas linhas de transmissão, coloquei umas fotos aí para a gente entender um pouco, ver como é o sistema, tá? Essa rede de transmissão, ela serve para quê? Qual é o intuito da linha de transmissão, pessoal? É isso que você tem que guardar. Ela liga as grandes usinas de geração às áreas de grande consumo. É isso que serve uma linha de transmissão. Em geral, apenas poucos consumidores com alto consumo de energia são conectados às redes de transmissão. Poucos, tá? Onde predomina a estrutura das linhas aéreas, tá bom? Só mostrando para vocês aqui, fatores de transmissão, longas distâncias, correto? Olha só o tanto que é complicado. Analisa só essa situação aqui. Qual é a melhor região produtora de energia no Brasil? Olha lá, ó, região norte. Tem aqui 113 gigawatts, ou seja, 43% da nossa geração está lá em cima. E onde que estão os maiores consumidores? Está para baixo. Está vendo? Que é o problema. E uma
grande parcela dessa região norte não está interligada no sistema nacional. Tá? Então a gente tem algumas linhas que estão sendo construídas, está vindo lá de cima, vindo para São Paulo principalmente, para a gente ter uma melhor distribuição disso. Então está lá ó, os fatores que você necessita de uma linha de transmissão. Longas distâncias, né, lógico, sistemas de transmissão transportam grandes blocos de energia, a gente tem aí com a linha de transmissão alta potência de transmissão. Alternativa que reduz o custo de energia deve ser desenvolvida, né? Obviamente a gente precisa disso. E a gente entra o quê? Em muita restrição ambiental deve motivar-se uma maior eficiência nesses corredores, né? Na questão de megawatt por metro quadrado de uma linha de transmissão. Aí a gente tem a nossa distribuição, né? A linha de transmissão ela vem, chega na subestação, e aí a subestação, a primeira coisa que faz é abaixar essa tensão que vem da transmissão, que ela está elevada, abaixar ela para níveis de distribuição. A nossa aqui na nossa região de 13,8, tá? Tem regiões no Brasil que vai até 34,5, tá? Então, essa rede de distribuição, aqui está o resumo. Se alguém perguntar para você o que é uma rede de distribuição, você fala, é a rede que alimenta consumidores residenciais, consumidores industriais de médio e pequeno porte, beleza? Consumidores comerciais e de serviços. Olha só, as tensões estarão entre 4 a 35 kV para a média, e algumas centenas de volts para baixo. Está aqui, 440, 220, 110 volts. Tá? Essa rede de distribuição, para média tensão, observa bem, pessoal, qual é o objetivo das redes de distribuição de média tensão. Qual é o objetivo? Transportar energia dessa subtransmissão para pontos de consumo médio, exemplo, 250 kVA. O número de consumidores é apenas uma pequena parcela, uma pequena proporção do número total de consumidores supridos diretamente em baixa tensão. O setor terciário, tipo hospital, edifício, administrativo, pequenas indústrias, são os principais usuários dessa rede. Então, todos esses exemplos desses consumidores aqui recebem nessa média tensão. Tá, pessoal? A estrutura é do tipo aérea, a nossa, né? Ou subterrânea. A operação dessas redes pode ser realizada manualmente ou por controle remoto, a partir do centro de controle, fixo ou móvel, diretamente utilizado o quê? Nas redes de transmissão e subtransmissão. As redes em baixa, pessoal, o objetivo dessas redes em baixa é transportar a eletricidade das redes de média tensão para os pontos de baixo consumo, abaixo de 75 kVA, certo? Guarda essas coisas. A rede de baixa representa o nível final da nossa estrutura do sistema de potência, ou seja, está na faixa final, tá? Um grande número de consumidores, principalmente setor residencial, é atendido pelas redes de baixa, tá? Tais redes são em geral operadas manualmente, tá? Então aqui tem alguns exemplos para vocês, tá? Alguns desenhos da nossa rede de distribuição, homens trabalhando na rede de distribuição. Aqui é um diagrama, tá? O que eu já falei para vocês. A gente tem a geração, esse aqui é o resumo do sistema elétrico de potência. A gente tem a subestação da geração, que eleva esse nível da tensão para nível de transmissão, correto? E geralmente a transmissão é de 12 a 24 kV, a maioria que tem no Brasil é de 3,8, a nossa geração, tá? A transmissão ela vai de 138 até 765 kV, beleza? Nós temos a subestação de transmissão, às vezes a linha é muito longa, a tensão precisa ser tratada no meio do caminho.
E aí a gente entra num nível de subtransmissão de 23 a 138 kV, tá? A gente tem aqui já subestações de distribuição, que vai aqui de 4 a 34,5 kV. Aqui a subestação de utilização, abaixo de 1000 volts. Está lá em cada poste, a gente tem um transformador e abaixo aí para nós aqui, a rede 220, 380 volts. Agora o que é interessante aqui, que vocês têm que guardar, é aqui, ó, a gente tem ultra alta tensão, que é acima de 765 kV, extra alta tensão, que é de 230 a 765 kV, a gente tem de 35 kV a 230, que é alta tensão, a gente tem 1 kV até 35 kV, que é média tensão, e abaixo de 1000 volts, que é a baixa tensão, que nessa baixa tensão, que é abaixo de 1000 volts, é onde trabalha a norma 5410. Não é isso, pessoal? Então guardem esse quadradinho aqui, que ele é muito importante. Tá bom, pessoal? E aí, a gente vai, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a operação do CEP. Valeu, pessoal? Qualquer coisa, entre em contato com a gente aí. Obrigado!